Tenho aqui ao meu lado o acadêmico Luiz Paulo Horta, o imortal. Como é que a pessoa se sente sendo imortal? É meio esquisito. Meio esquisito? A gente não se acostuma, não. Agora, você escreveu um livro, a Bíblia, um diário de leitura. Por acaso, a Bíblia já foi citada aqui pelo Moraes Moreira como fonte de inspiração. É verdade. Aliás, antes que a gente fale da Bíblia, eu queria agradecer a você, primeiro por estar aqui com você e com esse público tão simpático, mas porque você me chamou para uma noite de música. Você me chamou para uma noite de músicos, e eu nasci músico, eu sou pequenininho, perto do Moraes Moreira, perto do Tom Zé, mas nasci músico, escrevo sobre música, não é? Tenho livros publicados sobre música, então fico muito feliz de estar aqui no meio dos meus colegas músicos. E também toca acordeon? Piano para consumo doméstico. Isso é modéstia, pô. Ninguém toca piano para consumo doméstico. Em algum momento foi por exibição. Você pode escorregar, mas eu toco o meu em casa. Bom, vamos aqui passar para a Bíblia. Como é que surgiu a ideia do livro? Fazer um livro comentando... Olha, sem nenhuma premeditação. Isso tem uns anos atrás, eu estava fazendo 50 anos, tinha passado por um período difícil na minha vida, né? De repente as coisas se ajeitaram, eu disse, eu preciso agradecer isso de alguma maneira. Esse livro é um ato de agradecimento. Aí eu disse, eu vou fazer um grupo de leitura da Bíblia, porque a gente sabe que a Bíblia é um livro misterioso, né? Os evangélicos leem sempre, eu sou de formação católica, é um mistério, a Bíblia é um livro selado, né? Eu digo que tem um selo na Bíblia. Aí a gente começou, éramos 10 pessoas, 15, 20, 30, chegou a 40, não é? E a gente fez isso durante 10 anos. E eu não tinha pensado em livro nenhum. 10 anos? Mas você gravando, anotando? Anotando um pouco, mas sem muita preparação. Uma coisa muito espontânea. A gente fazia um livro, depois parava para fazer outro livro. Aí só quando acabou esse período, foram 10 anos, que eu disse, puxa, isso foi uma experiência tão boa, eu vou botar isso no papel. Aí me valida a minha experiência de jornal, eu tenho mais de 40 anos de jornal, né? A gente escreve sem muito sofrimento. E aí surgiu esse livrinho. Você falou, escreve sem muito sofrimento. E o sofrimento físico de escrever? Você escreve no computador, escreve à mão, escreve na máquina? O computador facilitou muito as coisas. Primeiro porque o teclado é macio, depois que você tem um texto na sua frente, você põe, tira a frase, bota. Isso eu acho que foi... Eu sou jornalista do tempo da máquina de escrever, né? Nossa, que era um certo esforço físico, aquele plac, 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 plac. Agora, com isso, a redação de jornal era mais animada. Eu tenho um amigo que você conhece, o Renato Machado, que diz que a redação de jornal hoje parece um escritório da Mitsubishi, porque não faz barulho, né? Não tem aquele plac-plac da máquina. Mas é muito confortável. Eu acho que o conforto físico também é uma grande aquisição do computador, que antes você acabava moído. E a outra coisa que é moderna, né? Eu não sei como é que a gente vivia sem o Google. Eu sou de um tempo que não tinha Google. Não tinha Google e não tinha restaurante japonês. Eu não sei como a gente vivia. Já vi que você gosta muito. Como é que a gente vivia sem restaurante japonês, né? Não dá, e sem o Google, então, Mas a coisa da pesquisa, por exemplo, eu fui do famoso departamento de pesquisa do Jornal do Brasil, isso priscas eras, né? A gente pesquisava e cortava, colava, fazia pasta. Hoje você pensa numa frase, de onde é que é essa frase? Você bate, dá um pedaço de frase no Google, já vem o texto. Que facilidade, né? Eu fico pensando no Proust, por exemplo. Eu li uma biografia do Proust escrita pela governanta dele, que era quem conseguia ler, entender a letra dele e tal. Se chamava Adele. Bom, era uma loucura, porque os originais, o que tinha de papelzinho do lado, colado, isso aqui vai para cá, o outro vai para lá. A mão, é verdade. Não dá para entender. Balzac, você falou no Proust, Balzac também era tanta correção que a gráfica às vezes mandava de volta. Assim não dá para fazer. Não entendi. De tanta correção. Agora, aqui você começa no Antigo Testamento e vai em frente. Qual é o primeiro capítulo que você trata? Pois é, o primeiro capítulo é o Gênesis, e aí que a coisa se complica, né? Eu acho que esse não é um livro erudito, eu confesso a você de coração. Eu fiz esse livro pensando nos jovens, né? Porque eu queria que meus filhos, amigos dos meus filhos que lessem. Então, não é uma coisa erudita. Mas você tem que, por exemplo, colocar um pouco os livros em contexto, porque cada livro da Bíblia
foi escrito numa época, num estilo. Você tem livro de poesia, que é os Salmos, o Cântico dos Cânticos. Você tem livro de sabedoria, que é o Provérbios, Eclesiástico. Você tem livros de história, quando você lê, por exemplo, as histórias do rei Davi, que o meu colega de jornal, Anselmo Góes, ficou chocado com a história do rei Davi, disse que eu escrevi um livro escabroso, né? Mas são livros de história. Agora, Ele falou que era um livro de sacanagem, isso foi isso que ele falou. mas isso eu contei aqui para você. Isso eu contei aqui para você. Mas Quando você chega, por exemplo, no começo, no Gênesis, você tem que colocar aquilo num contexto. Porque o Gênesis não é uma reportagem sobre o começo do mundo. Não é um livro escrito num outro estilo que eu diria que está próximo da linguagem do mito. Não é? Você pensa, por exemplo, na história da Arca de Noé, que já foi citada aqui, Moraes Moreira já falou aqui na Arca, nos bichos salvados do dilúvio. Né? É uma história que toda criança adora. Né? Mas você imagina que o Noé saiu com os filhos dele, foi lá na floresta pegar urso, leão, javali, pantera, jacaré? É impossível, nem que ele levasse 20 anos. Não é? Então é essa linguagem do mito, não é? Que tem a ver também com a história de Adão e Eva, mesma coisa. Você vê, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, tem uma discussão que dá briga. Isso não é da briga, isso é que é a coisa criacionistas versus evolucionistas, né? Porque os criacionistas dizem que é exatamente como está ali. Deus no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E até calculam quando é que começou, né? Pela soma da idade dos Calculam. Pois é a leitura ao pé da letra. E os evolucionistas dizem que não é assim, que houve uma ação divina, mas que essa ação entrou dentro de um processo de evolução, que a ciência mostra que o homem primitivo passou por diferenças, por fases. Né? Eu acho que essa discussão só existe porque você quer pegar o Gênesis, por exemplo, como uma reportagem sobre o começo do mundo. E não é, aquilo Deus, por exemplo, precisava primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, não precisava. Mandava logo o Fiat, criava tudo de uma vez só. Aliás, tem uma coisa que eu acho ótima, que é no famoso processo do macaco, que foi coberto pelo Mencken, que era um grande jornalista americano, e onde o Clarence Darrow defendeu de graça o professor que estava sendo processado por ensinar a teoria da evolução. Da evolução. E aí ele pega como testemunha um grande especialista da Bíblia, que era também advogado de acusação, e pergunta, o mundo foi criado em 6 dias? Foi. No primeiro dia ele criou o quê? Aí ele vai dizendo, não, ele criou, fez a luz, né? Aí, mas isso foi, antes ele criou a terra, e aí diz assim, mas esse primeiro dia quanto tempo tinha? Porque se não tinha o sol ainda, esse dia podia ter, em vez de 24 horas, podia ter 25. Podia ter 100, podia ter 5 milhões de anos. Podia ter o tempo que Deus quisesse. Então, agora, como é que em alguns lugares nos Estados Unidos ainda é obrigatório o ensino do criacionismo? Criacionismo. Como é que é possível isso? Porque os Estados Unidos são um país curioso, né? Você tem coisas da maior modernidade e tem coisas que são muito... A gente está vendo agora nessa campanha, né? Você vê o Obama está lá balançando, então você tem os candidatos republicanos. Você lê as plataformas de alguns deles, são assustadoras, né? São assustadoras. Um deles se propõe, a linha dele é combater os gays, o outro quer combater a imigração, o outro é a Bíblia ao pé da letra, né? Então, essa coisa misteriosa dos Estados Unidos. Eu não estou falando mal dos Estados Unidos, eu acho o país fascinante, em algumas coisas é a ponta da modernidade, você pensa, por exemplo, nas universidades americanas, que são fantásticas, né? Mas tem umas coisas muito arraigadas. Então, para mim, eu não vou resolver essa briga entre criacionista e evolucionista, mas para mim é uma discussão que não precisava haver. Porque é engraçado que ainda se fala em teoria da evolução. Quando já se sabe que não é mais teoria, já foi comprovada como teoria da relatividade. Também já foi provada, aliás, no Brasil, no eclipse de 1919. Mas continuam chamando de teoria. Então tem duas teorias. É um fato, né? Fato. Agora, eu vou dar um palpite pessoal meu. É claro que eu aceito a teoria da evolução, acho que é isso mesmo. O Peter Cantor, depois veio isso, depois veio aquilo. Mas quando eu paro na frente de um certo tipo de flor, ou de uma garça, por exemplo, eu não consigo pensar que aquilo é exclusivamente fruto da evolução. Não entra na minha cabeça. Eu acho que é ser crédulo, você pensar na complexidade de uma... Estou citando um exemplo, a garça, né? É uma coisa tão maravilhosa que eu acho que em algum momento entrou o dedo do artista. Você é um artista, né? Deus para mim, é o supremo artista. As flores, se você pensar na variedade das flores, na complexidade de uma orquídea,
Aquilo não é um fruto da evolução. Entrou um artista ali. Agora, isso é a minha posição. Foi o dedo de Deus. O dedo de Deus. O dedo de Deus. Agora, e quando ele criou uns bichos estranhíssimos, como aquele que tem bico de pato, como é o nome que tem? Bom, o ornitorrinco. Pois é. Ele fez isso de quê? De É. pura sacanagem? Não, você pode falar no sapo, por exemplo. O sapo, para mim, para você, é um bicho feio, mas para sapo é uma beleza. Oh. Mas o ornitorrinco... Não, eu acho que às vezes ele acordava assim com um espírito de invenção. Vou fazer uma coisa que ninguém fez. Né? Aí sai o ornitorrinco. Ou o ornitorrinco foi pedindo, e como ele é muito generoso, foi dando. Eu quero bico de pato, eu quero pluma, quero rabo com veneno. Eu vou dar. Vai ficar uma merda, mas eu vou te dar. Porque é um bicho incompreensível. É incompreensível. Mas você pensa, só para terminar esse capítulo, você pensa, por exemplo, nos cães, né? Nas raças caninas, né? Cada uma delas tem a sua personalidade. Um setter, um fox terrier, um bulldog. São coisas perfeitamente acabadas. Eu fico imaginando que se fosse só evolução, a gente ia ver por aí coisas estranhíssimas, produtos que deram errado, mal acabados, né? Você não vê. Mas tem. Tem? Ué, ornitorrinco, por exemplo. Bom, tá bom, o ornitorrinco. O pernilongo também. O pernilongo. Qual é a função do pernilongo? Eu não sei, deve ter alguma, né? Mas o que é mais extraordinário, agora que a gente fala tanto em ecologia, é que o desaparecimento de uma espécie cria um problema. Então não é só que cada espécie seja perfeita no seu gênero. Elas se relacionam todas. Isso é um elo, né? Uma ligação. Isso não pode ser o acaso. Tudo se relaciona. Não, eu não acho que haja acaso. Também não acho. Eu acho, mas isso não impede de que a criação tenha surgido só de uma célula dentro d'água, sei lá. Bom, eu acho que isso não tira nada da divindade. Eu acho que não, é uma teoria. Aí os cientistas é que vão dizer se foi assim, se durou 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. Não é? Mas o que me impressiona é que tudo termina num produto acabado. Não é? É verdade. Você olha para um determinado animal, ele é um produto acabado, ele é uma experiência, não é uma experiência. Tirando o ornitorrinco, os outros não são uma experiência, são realidades com a sua força. E aí a gente chega ao ser humano, né? Aí a gente extrapola. Né? Você pensar, falou-se aqui em Aristóteles, Zé falou em Aristóteles. Né? Você pensa no Aristóteles, Leonardo da Vinci, para puxar para a minha brasa um Mozart, um Beethoven. É muita criação, né? É muita criação. Um Bach, né? Que é o pai dos músicos, com perdão de quem achar diferente, eu acho que é o nosso pai, Bach, né? É uma maravilha. Não, e coisas também que eu acho incompreensíveis, eles pegam Mozart, que quando morreu com 34, 35, já tinha deixado aquele trabalho enorme, né? Você diz assim, meu Deus, né? Certamente não nasceu na Bahia, sem querer brincar com os meus amigos baianos. Agora, vamos voltar a falar do dilúvio. Porque tem um negócio, tudo bem, que não iam pegar, não dava realmente para botar todos os bichos na arca. Seria o maior jardim zoológico de todos os tempos. Verdade. Haja arca, né? Uma só, precisava uma frota. Mas também dizem que encontraram pedaços de madeira que teriam sido partes de uma arca, exatamente no monte, onde quando desce a água. Não tem essa história de ter achado isso? Há anos atrás, quem é mais antigo se lembra de um livro que chamava-se E a Bíblia Tinha Razão. Sim. Era a pesquisa de um alemão, tinha que ser um alemão. Foi pesquisar tudo, né? Então descobriu assim sinais. Então você pode montar, isso é interessante, que mostra que não é tudo poesia. Por exemplo, quando eu falo em mito, eu falei em mito. Werner Keller. Werner Keller, olha como ele lembra. É isso. Eu falei em mito. Quando a gente fala em mito, o homem moderno acha que é uma ficção, uma invenção, uma fábula. Não é. O mito é uma outra maneira de contar uma história. Uma história sagrada. No caso do Gênesis, você está falando do dilúvio. É uma história sagrada, que pede uma linguagem própria. Mas isso não quer dizer que seja tudo invenção. Mas pode ter acontecido um grande dilúvio naquela região. Isso já se disse que ali aconteceu. Não é? Mas você tem que ler sabendo que você está lendo uma narrativa especial. Ou, por exemplo, a Torre de Babel. Também é uma história diferente. É para justificar a quantidade de línguas. Né? O que é fantástico é que essas histórias estão no nosso subconsciente, fazem parte da nossa vida. A Arca de Noé, toda criança sabe a história da Arca de Noé. E gosta. Eu já contei história para filho, para neto, né, para irmão pequeno. Todo mundo gosta da Arca de Noé. É uma grande fábula. Né? O visual dela já grande fábula, né? E dizem que Noé tinha um filho que era meio bobo,
e que botou peixe dentro da arca. Já quer passar o mar todos e morreram, claro. Morreram. Os peixes não, peixes ninguém pega peixe, não precisava procurar. Não é? Mas outro fenômeno que eu acho curioso é que tem lendas sobre dilúvio em várias civilizações. Os incas têm, os maias têm. Olha, uma vez foi parar na minha casa uma enciclopédia Bororo, dos índios Bororo, que é uma coisa fascinante. A história da criação do mundo parece demais com a nossa Bíblia, com um jeito meio gozativo, porque os índios têm um humor muito pessoal, né? É. Parece a criação do mundo, aí vem o dilúvio, direitinho, está lá na enciclopédia Bororo. Os Bororo tiveram algum contato com as outras culturas? Não. Mas ou está no inconsciente coletivo deles, ou foi uma coisa que de algum modo aconteceu em vários lugares. Está lá a história. Isso é uma coisa que eu acho fascinante. Não é? Agora vamos falar um pouco como disse o nosso amigo Anselmo, da sacanagem na Bíblia, né? Davi, por exemplo. É uma história complicada, né? Eu acho o seguinte, até por isso que eu acho importante você ler Antigo e Novo Testamento, porque o Novo Testamento é um livro muito concentrado, que tem a figura do Cristo que domina tudo, explica tudo, né? Mas no Antigo Testamento você tem tudo que pode acontecer na vida humana, todas as situações. Eu acho que é um livro de vida. É uma pena que a gente não tenha esse hábito de ler tanto assim. Porque acontece de tudo, coisas belíssimas, histórias maravilhosas de dedicação, de fidelidade, de amor, não é? E escorregões. A história do rei Davi, vocês sabem mais ou menos como é, né? O rei Davi estava no palácio dele, provavelmente um dia de verão, o exército tinha ido combater, ele mandou o exército combater, e ele vê lá embaixo uma mulher belíssima se banhando, manda trazer a mulher. Os reis naquele tempo podiam tudo, dorme com ela engravida, e aí ele fica sabendo que ela é mulher de um general que está lá na frente de batalha. Aí ele manda chamar o general, porque a mulher engravidou. Ele manda chamar o general, conversa com ele e tal, e diz, tá bom, agora você vai para casa, descansa. Ele esperava que o general fosse para casa e dormisse com a mulher dele, pronto, estava tudo resolvido. Mas o general diz, não, de maneira nenhuma. Os meus soldados estão lá combatendo na frente, eu não vou para minha casa. E dorme na soleira do palácio. Aí no dia seguinte o Davi chama de novo, faz ele comer, embebeda ele e diz, pronto, agora vai para casa. Não vou para casa. Aí quando o Davi viu que ele não ia para casa, não é? O Davi manda uma carta pelo próprio general, que se chamava Urias, manda uma carta para o comandante lá dizendo, olha, bota ele no ponto mais perigoso da batalha. Aí ele vai para o ponto mais perigoso, morre, aí o Davi se casa com a Betsabé. Mas antes chorou muito, né? Chorou um pouquinho, chorou. Coitado. Aí ele se casa com a Betsabé, ninguém sabia de nada, mas aí essas coisas da Bíblia, esse capítulo é um capítulo estilisticamente maravilhoso. Né? Aí aparece o profeta Natã, não é? Que diz ao rei Davi, vou contar uma história para você. Um homem era pobre, tinha uma ovelhinha que ele criava como se fosse da família dele. E o vizinho era um rico, que tinha gado, bois, jumentos, camelos, que um dia recebe uma visita e, para agradar a visita, em vez de pegar os bois dele, manda pegar a ovelhinha do pobre e serve a ovelhinha. Aí o Davi disse, quem é esse homem? Imediatamente eu vou pegar, ele vai pagar 10 vezes o que ele fez. Aí o profeta disse, esse homem é você. E aí acaba com o Davi. Aí o Davi se arrepende, escreve um salmo lindíssimo de arrependimento. Os salmos é grande literatura, né? Então ele foi um grande rei, foi uma grande figura e teve esse escorregão, né? Teve um escorregão terrível, né? Mano, não esqueça de dizer, esse homem é você que pegou a única mulher que aquele pobre tinha quando você tinha todo o gado feminino muito bem. do mundo. Completou muito bem. É isso, o resto. É porque eu não queria incumpridar muita história. Sim. Não, você pode incumpridar, porque senão o Tom Zé é incumprido. Outra Mas coisa... isso são histórias de vida. Então, eu diria que o Novo Testamento é uma coisa única, é o clímax da Bíblia, mas o Antigo Testamento é o livro da vida. É o livro da vida. Não é um livro de doutrina, não é um tratado de filosofia, é um livro de vida. Agora, e me parece também que há uma diferença, quer dizer, no Velho Testamento tem o Deus, o Pai tirano, o Deus temor. E no Novo Testamento tem o Deus amor. Né? Quer dizer, o perdão integral e imediato só aparece no Novo Testamento, né? Porque veja só, são épocas muito diferentes, né? Esses livros mais antigos da Bíblia são livros muito antigos, em que a realidade era muito dura, mas eu não concordo muito com essa... Eu acho que o estilo é diferente, as situações talvez sejam diferentes, mas é o mesmo Deus. Imagina que se houvesse essa diferença... Não, é o mesmo Deus, mas digo, é como se fosse um Deus
que você ensina para a criança e o outro para o adulto. Mas é a época, porque a época antiga era mais dura, era mais cruel, né? Isso é interessante na Bíblia, é que é uma revelação que vai sempre se adaptando ao momento histórico, à época, à cultura. Nunca é uma aparição. Agora eu vou ensinar tudo a vocês. Nunca. Nunca. Outra coisa que eu acho interessante é a semelhança que existe, por exemplo, no profeta Ezequiel, quando ele descreve o tal anjo que chega com rodas que giram com fogo. Aí tem gente que diz que atribui aquilo à chegada de um disco voador, de um astronauta. Claro, porque é uma visão tão fantástica. Os americanos que têm aqueles espíritos, né? Os espíritos contam essas histórias, né? E tem um espírito maravilhoso que chama Ezekiel saw the wheel, Ezekiel saw the wheel, Ezequiel viu a roda, que é uma visão tão fantástica, tão estratosférica, né? Que aí você pode dizer, chegou o disco voador. Mas isso são exceções. Eu gosto mais, eu acho que para mim o grande escritor da Bíblia se chama Isaías. Isaías é um escritor de uma riqueza, de uma força, de uma beleza poética, né? E talvez seja realmente o grande profeta, né? Eu acho que é o principal deles, né? Porque, inclusive, você tem os eruditos aí, para falar dos eruditos, dizem que tem dois Isaías. Você tem um Isaías mais antigo mesmo, e o outro já do tempo do exílio, em que Israel já foi dominado, já está na escravidão, ele muda de tom. E nesse segundo Isaías, você tem uns trechos que eles chamam os poemas do servo, que são muito misteriosos. Em alguns deles você vê o Cristo. Aí sim é profecia, né? Você vê o retrato do Cristo, né? E o Jonas? Ainda temos tempo de falar do Jonas no grande peixe, que não é baleia. É outra história, né? Que você pode dizer que é um meio mito, né? Porque tem uma história que uma vez estava numa igreja inglesa, lendo esse sermão do Jonas, que o navio ia sossobrar, e aí fazem tirar a sorte. Quem cometeu um pecado vai aparecer nessa sorte. E aí a sorte diz que é o Jonas, que tinha cometido o pecado. E aí eles jogam o Jonas pelo estibordo, ou bombordo, né? E aí o pastor fazendo esse sermão, e um velho marinheiro lá atrás dizia, bad navigation, damn bad navigation. Não tinha nada, má navegação, né? Bad navigation. Mas é meio mito aquilo, né? É bom, claro, mito. Imagina um bom. Cai no mar, aí um peixe engole, aí ele fica 3 dias no ventre do peixe. Eu acho que é meio mito. Agora, é outro livro que ninguém esquece, né? A baleia, Jonas e a baleia. Quem esquece isso? Você sabe que tem um conto de ficção científica que diz que o trecho que a baleia fez é exatamente o trecho registrado pela Marinha Americana de um marinheiro que caiu no mar ali e reapareceu no outro lugar falando bobagem. E dizem que é um submarino que fez esse trajeto. Olha. Quer dizer, se presta a qualquer interpretação. Não, tem de tudo. Foi um pouco o que eu procurei contar. Bom, esse papo aqui podia demorar a noite toda, inclusive com intervenções. Do Tom Zé. Do Tom Zé, que estava ali ligadíssimo. Eu conversei com Luiz Paulo Horta. Com esse livro, Editora Zahar, A Bíblia, um diário de leitura. Luiz Paulo, muito, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Daqui a pouco Adorei. a gente volta. Obrigado.